Arte indígena no currículo de arte. O ensino de arte no contexto escolar tem como objetivo que os estudantes tenham a possibilidade de conhecer e valorizar a cultura indígena, resgatando as artes indígenas, através da contextualização e do fazer artísticos nas diferentes linguagens da arte, possibilitando que identifiquem e vivenciem a diversidade de hábitos, costumes e a influência que exerce sobre nossa cultura, proporcionando um maior contato com a história de suas raízes, despertando o interesse pela cultura indígena. A arte indígena é a arte que é produzida pelos povos nativos de um determinado local, sendo por isso múltipla e bastante diversificada. Ela assume diferentes facetas, formas e atributos, dependendo da localização e das tradições do povo que a produziu. Assim, a arte de cada tribo ou etnia indígena apresenta as suas singularidades. Existem, no entanto, traços comuns que são transversais às várias regiões. Um exemplo é a pintura corporal. No Brasil, essas manifestações artísticas são um dos elementos basilares da nossa cultura e permanecem no nosso território através de diversas expressões. Para intensificar esse contexto, contamos também com a Lei número 11.645, de 10 de março de 2008. Artigo 1º. O artigo 26A da Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena. O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira. A partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e histórias brasileiras. Os estudantes devem ter clareza que as artes indígenas que revestem de particularidades expressivas e constituem meio para a transmissão de concepções de fundo social, por meio dos quais pode ser pensada a natureza ou a essência de sua própria humanidade. Não é um trabalho separado, individualizado. Ele se mostra totalmente ligado à vida cotidiana e a elementos rituais, como nas pinturas corporais. Estas fazem com que cada grupo ou tribo indígena se torne diferente de outra. Ela tem sido estudada sistematicamente, principalmente no que se concerne às questões das representações gráficas, o grafismo, como uma linguagem visual,
ou seja, como um canal portador de mensagens simples para seus usuários. O que para um observador estranho de uma determinada cultura pode aparecer um padrão meramente decorativo em um determinado artefato, para a comunidade dessa mesma cultura é um motivo que informa sobre o universo de seu povo. Cumpre observar que as diversificadas manifestações artísticas dos índios são sempre referidas na mídia e também nos compêndios escolares, no singular, ou seja, arte indígena. Entretanto, ao expressarem preocupações específicas, permite que cada povo indígena desenvolver seu estilo próprio. E assim, aquela qualificação é equivocada enquanto meio de identificação, posto que não existe uma arte comum em geral dos índios. A referência requer sempre a pluralidade, a saber, artes indígenas, para a concreta identificação dessas artes, pois expressam tantas formas quanto são os povos que a produzem. A verdadeira função que os índios esperam de tudo o que fazem é a beleza. Incidentalmente, suas belas flechas e sua preciosa cerâmica têm valor de utilidade. A sua função real, vale dizer, sua forma de contribuir para a harmonia da vida coletiva e expressão da sua cultura. Criar beleza, Ribeiro, 1999. Confeccionadas para uso cotidiano ou ritual, a produção desses elementos decorativos não é discriminada, podendo haver restrições de acordo com categorias de sexo, idade e posição social. Exige ainda conhecimentos específicos acerca dos materiais empregados, das ocasiões adequadas para a produção. As formas de manipular pigmentos, plumas, fibras de vegetais, argila, madeira, pedra e outros materiais conferem singularidade à produção ameríndia, diferenciando-a da arte ocidental, assim como a da produção africana ou asiática. As pinturas e as manifestações gráficas dos grupos indígenas do Brasil foram objeto de atenção de cronistas e viajantes desde os primeiros séculos da descoberta, e de inúmeros estudiosos que nunca deixaram de registrá-las e de se surpreender com essas manifestações insistentemente presentes, ora na arte rupestre, ora no corpo do índio, ora em objetos utilitários e rituais, nas casas, na areia e mais tarde no papel. Vidal, 1997. O suporte de tais expressões transcendem as peças exibidas nos museus e feiras, cuia, cestos, cabaças, redes, remos, flechas, banco, máscara, esculturas, mantos, cocares. Uma vez que o corpo humano é pintado, escarificado e perfurado, assim como são as construções rochosas, árvores e outras formações naturais, sem contar a presença crucial da dança e da música. Em todos esses casos, a ordem estética está vinculada a outros domínios de pensamento, construindo meios de comunicação entre homens, entre povos e entre mundos, e modos de conceber, compreender e refletir a ordem social e cosmológica. Nas sociedades indígenas, os esforços criativos alcançam muitos domínios,
pois o campo abrangido pela arte é amplo e expressa de diferentes formas, da mais efêmeras pinturas corporais a duradouras edificações, incluindo artefatos de uso cotidiano e ritual, manifestações performáticas e musicais. Os artefatos e os grafismos, em particular, materializam redes de interações complexas, condensando laços, ações e emoções, significados e sentidos. Acima de tudo, é fundamental ressaltar que, apesar da grande diversidade das manifestações, as artes indígenas não são criadas para ser contempladas. Revestem-se antes de particularidades expressivas e constituem, na maior parte das vezes, meio para a transmissão e concepções do fundo social ou cosmológico. Possuem, dessa forma, funções representativas e utilitárias, além de outros objetos e eficácias. A arte está presente em todas as manifestações que o homem realiza. É parte integrante do ser humano. Vive-se arte, pois o mundo é repleto de arte. Até nas primeiras imagens, o homem teve que partir de um olhar para que a mesma pudesse ser reproduzida. Ela expressa sentimentos, revive no sujeito o primeiro olhar sobre as coisas, leva-o a conhecer os próprios sentimentos, desperta-lhe maior atenção ao seu próprio processo de sentido, percepções e visão do mundo. A arte estimula a imaginação e a utopia, cria novas possibilidades de ser e sentir, possibilita a compreensão de novas situações e experiências. Tanto a ciência como a arte respondem a essa necessidade de busca de significações na construção de objetos de conhecimento, que juntamente com as relações sociais, políticas e econômicas, sistemas filosóficos, étnicos e estéticos, formam um conjunto de manifestações simbólicas das culturas. Ciência e arte são, assim, produtos que expressam as experiências e representações imaginárias das distintas culturas, que se renovam através dos tempos, construindo o percurso da história humana. A própria ideia de ciência e da arte, como disciplinas autônomas, é produto recente da cultura ocidental. Na verdade, nas sociedades primitivas, as formas artísticas não existem como uma atividade autônoma dissociada da vida e impregnam as atividades da comunidade. Da mesma maneira como alguns rituais são celebrados pelo coletivo, cantos de trabalhos, oferendas aos deuses por uma boa colheita, ou um ano livre de intempéries, outros são da exclusiva alçada de curandeiros, sacerdotes ou chefes de tribos. No entanto, a ciência do curandeiro não está isolada nos rituais que se expressam no canto, na dança e nas inovações, que poderiam ser consideradas os ancestrais das novas formas artísticas. Não há separação entre vida, arte e ciência. Tudo é vida e manifestação da vida. Por meio da arte, é possível desenvolver a percepção e a imaginação, aprender a realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade crítica, permitindo ao indivíduo analisar a realidade percebida e desenvolver a criatividade de maneira a mudar a realidade que foi analisada. Barbosa, 2003.